Vamos falar um pouco aqui a respeito da anemia de doença crônica. Não é qualquer doença crônica que vai causar anemia de doença crônica, tá certo, gente? Então, diabetes, hipertensão, são doenças crônicas? São. Então, pode dar anemia de doença crônica? Não. Uma condição para a gente ter anemia de doença crônica é a gente ter inflamação. Então, não é qualquer doença crônica que vai causar a anemia de doença crônica. A gente precisa ter alguma doença crônica que cause inflamação. E quais são as doenças crônicas que cursam com o aumento da atividade inflamatória? São as infecções crônicas, tá certo? Seja por fungo, seja por micobactérias, seja por bactérias piogênicas. As doenças inflamatórias, que podem ser doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, tá certo? A gente também tem as doenças neoplásicas, a neoplasia e os cânceres também cursam com inflamação. Então, a anemia de doença crônica tem que ser doença crônica que gere inflamação, que aumente a produção de citocina inflamatória, e a gente vai ver por quê. Qual o mecanismo da anemia por doença crônica? Primeiro, a gente precisa entender que a anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia em todo o mundo, porém, em pacientes hospitalizados, em pacientes internados, a causa mais comum de anemia ferropriva é a anemia por doença crônica. E como é que isso acontece? Quando a gente tem um aumento da produção de citocinas inflamatórias, por exemplo, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, a interleucina 6, o interferon gama, essas são as 4 citocinas principais. O que é que a gente vai observar? A gente vai observar uma ativação do sistema retículo endotelial. Então, a gente vai ter uma diminuição da vida média das hemácias. Normalmente, as hemácias têm uma vida média de 120 dias. Mas no contexto da anemia por doença crônica, que a gente tem um aumento da citocina inflamatória, a gente vai ter uma diminuição da meia-vida das hemácias para cerca de 80 dias. Então, esse é um dos mecanismos da anemia por doença crônica. Além disso, a gente vai ter uma diminuição da resposta da medula óssea à eritropoetina. Então, a eritropoetina vai atuar lá na medula óssea, mas não vai conseguir estimular como deveria a produção de novas hemácias. E o principal mecanismo da anemia por doença crônica é pelo aumento da hepcidina. A hepcidina é uma proteína de fase aguda produzida pelo fígado e é o grande maestro da anemia por doença crônica. A hepcidina, ela é uma proteína que ela regula o aproveitamento corporal de ferro. Então, ela está presente na mucosa do trato gastrointestinal, tá certo? Quando a hepcidina está aumentada, ela diminui a ferroportina e a ferroportina é uma proteína transmembrana que fica na membrana basolateral dos enterócitos e ela é responsável por pegar o ferro do lúmen do trato gastrointestinal e entregar a transferrina para que a transferrina leve esse ferro para os estoques corporais ou para a medula óssea para a produção de novas hemácias. Então, a hepcidina aumentada, ela impede ou diminui a absorção de ferro através da diminuição da ferroportina. Além disso, a hepcidina também está presente no baço, no fígado, ou seja, no sistema retículo endotelial, e quando a hepcidina está aumentada, ela impede a liberação do ferro armazenado nesses locais. Então, a gente tem muito ferro no organismo, tá certo? Tem muito ferro armazenado no sistema retículo endotelial e na medula óssea, mas a hepcidina impede que esse ferro seja utilizado para a produção de novas hemácias. Então, ocorre uma redução na absorção intestinal e uma retenção de ferro nos macrófagos do sistema retículo endotelial. Então, na anemia ferropriva, a gente percebe que a gente vai ter muito ferro no organismo, a gente vai ter muito estoque corporal de ferro, mas esse ferro não consegue ser aproveitado em função do aumento da hepcidina. E qual o quadro clínico laboratorial da anemia por doença crônica? Isso aqui é muito importante porque as provas costumam cobrar muito o diagnóstico diferencial de anemia ferropriva e de anemia de doença crônica, porque eles têm algumas alterações laboratoriais em comum. Via de regra, o achado mais clássico da anemia por doença crônica é uma anemia normo-normo. Mas, André, a anemia por doença crônica pode ter microcitose? Pode sim. Só que a anemia da doença crônica dificilmente chega a um VCM menor do que 72, tá certo? Então, apareceu uma microcitose, uma anemia microcítica com um VCM menor do que 72, dificilmente, muito improvavelmente, isso será anemia por doença crônica, porque não chega a tanta microcitose assim. Como a gente viu, a gente tem, na anemia por doença crônica, a gente tem um estoque corporal de ferro aumentado. Então, a gente vai ter uma ferritina normal ou até mesmo aumentada. Porém, esse ferro estará lá estocado
no sistema reticular endotelial e na medula óssea, porque a epsidina não deixa com que ele seja liberado para a produção de novas hemácias. Então, o ferro circulante, o ferro sérico, estará baixo, tá certo? A semelhança da anemia ferropriva. É por isso que pode haver confusão no diagnóstico diferencial dessas duas condições. A saturação de transferrina também estará baixa, em geral entre 10% e 20%, e aqui a gente vai estar vendo já que já tem duas alterações que são comuns à anemia ferropriva, ferro sérico baixo e a saturação de transferrina baixa. O TBIC, que é a capacidade total de ligação da transferrina ou capacidade total de ligação do ferro, estará normal ou baixa. Aqui já diferencia da anemia ferropriva. A gente lembra que o TBIC na anemia ferropriva, ele costuma estar alto, costuma estar acima de 360, enquanto na anemia doença crônica costuma estar abaixo de 300, certo? A protoporfirina eritrocitária livre também estará alta aqui, a semelhança do que a gente viu na anemia ferropriva, porém, a proteína receptora de transferrina estará baixa. Embora esse exame é um exame caro, porque precisa de anticorpos monoclonais para dosar essa proteína, não seja amplamente disponível na nossa prática clínica, mas é interessante, às vezes, de saber isso, porque isso às vezes cai em prova. Então, a proteína receptora de transferrina estará baixa na anemia por doença crônica, porém, estará alta na anemia por deficiência de ferro, na anemia ferropriva. E aqui um dado interessante, gente. A anemia por doença crônica, ela costuma ser uma anemia leve a moderada, tá certo? A hemoglobina só costuma cair 2 a 5 pontos. Então, dificilmente a gente vai ver uma anemia exclusivamente por doença crônica com hemoglobina de 4, 5, 6, tá certo? Assim como a gente não vê uma microcitose tão intensa, o VCM abaixo de 72 na anemia por doença crônica. E quais são os sinais e sintomas da anemia por doença crônica? Os sinais e sintomas são os sinais e sintomas da doença de base. Então, se o paciente tem lúpus, se o paciente tem artrite reumatoide, os sintomas serão da anemia do lúpus e serão da anemia da artrite reumatoide. Outro dado importante, a anemia nessas doenças crônicas, ela costuma até ser um sinal de atividade. É muito comum a gente pegar um paciente em atividade pelo lúpus, em atividade pela artrite reumatoide, com uma queda da hemoglobina, com anemia, e após a gente tirar o paciente dessa fase aguda, tirar o paciente do flare de atividade lúpica, a hemoglobina costuma subir, tá certo? E como eu já havia falado, dificilmente cursa com hematócrito abaixo de 25%, um VCM abaixo de 72. Apareceu isso, pense em outra anemia para justificar a anemia do paciente, ou então em outra anemia que esteja associada à anemia por doença crônica. Mas isso é muito raro, a anemia por doença crônica isoladamente levar valores tão baixos de hematócrito e de VCM. E aqui, já tinha falado muito sobre a epsidina, mas vou voltar a falar sobre ela, trazer um quadro aqui mostrando como ela se comporta em algumas doenças, e isso não é à toa, gente. Já foi, tudo que está aqui nesse quadro já foi cobrado em prova de residência médica, já foi cobrado na prova da CSPE em anos anteriores, tá certo? Então, prestem atenção nesse quadro. Vou mostrar o comportamento da epsidina nas diversas situações clínicas e vou explicar o porquê. Na situação de inflamação, ou seja, na anemia por doença crônica, a epsidina está aumentada, porque a gente viu que a epsidina ela aumenta a sua produção no fígado a partir de citocinas inflamatórias, especialmente a interleucina 6. Então, a interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, vai no fígado e aumenta a epsidina em contexto de inflamação. Quando a gente tem um estoque corporal de ferro aumentado, a gente vai ter um aumento da epsidina. Por quê? Porque a epsidina, como a gente viu, diminui a utilização do nosso organismo do ferro. Então, se a gente tem muito ferro, a epsidina vai aumentar porque ela vai diminuir a absorção de ferro através da mucosa intestinal, já que a gente não precisa de ferro, que a gente já tem muito, e ela vai diminuir a utilização de ferro a partir dos nossos estoques. Então, aumenta o estoque corporal de ferro, aumento da epsidina. Na anemia ferropriva, a gente observa o contrário. Se a gente tem pouco ferro, a gente também deve ter pouca epsidina, porque a epsidina atrapalha a absorção de ferro e atrapalha a utilização do ferro. Então, se a gente tem ferropenia, a gente tem privação de ferro no organismo, a gente não quer que a epsidina atrapalhe a absorção de mais ferro. Então, a epsidina estará baixa na anemia ferropriva. E atenção aqui a esses dois últimos itens que já foram alternativas de uma questão de prova da CSPE. Na hemocromatose hereditária juvenil. Na hemocromatose hereditária juvenil, a gente tem um aumento da quantidade de ferro no organismo. Então, se a gente tem muito ferro, o normal era a epsidina aumentar, tá certo? Aumentar para impedir que a gente absorva mais ferro. Porém, não é isso que acontece pelo seguinte motivo. A queda da epsidina na hemocromatose hereditária juvenil faz parte da fisiopatologia da hemocromatose. Como é isso, André?
Na hemocromatose hereditária juvenil, a gente tem uma hiperabsorção de ferro no trato gastrointestinal. E um dos mecanismos para a gente ter essa hiperabsorção de ferro no trato gastrointestinal é justamente a queda na hepcidina. Então, a gente tem uma queda da hepcidina por motivos desconhecidos e a gente acaba absorvendo muito ferro a partir do trato gastrointestinal e isso leva a uma hemocromatose, que nesse caso é hereditária. Na talassemia acontece a mesma coisa. Na talassemia, também por motivos desconhecidos, tá certo? A gente tem um aumento na absorção do ferro a partir do trato gastrointestinal, também causado a partir de uma queda na hepcidina. Então, a queda na hepcidina faz parte do mecanismo fisiopatológico dessas duas últimas doenças, da hemocromatose hereditária e da talassemia. E essa queda na hepcidina faz com que ocorra uma absorção muito grande de ferro a partir do trato gastrointestinal e a gente tem uma sobrecarga de ferro, a gente tem uma hemocromatose. Vamos treinar aqui com a resolução dessa questão da CSPE 2010, acesso direto. Na anamnese alimentar do lactente do caso clínico acima, essa questão trouxe, na verdade, era um caso clínico para duas questões, então o caso clínico da questão anterior só trazia um lactente de 7 meses de idade que tinha uma anemia, não trazia nenhuma especificação a respeito da anemia, nenhum exame laboratorial, só dizia que era um lactente com baixo desenvolvimento, com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e no crescimento também. Tá certo? Então vamos concentrar neste caso clínico. O pediatra identificou que ele foi amamentado apenas nos primeiros 15 dias de vida, recebendo leite integral desde então, com adição de cereais. Até o momento, não tinha recebido orientações sobre a introdução de cardápio alimentar. Não está fazendo uso de nenhum suplemento. A genitora negava história de doenças hematológicas na família, teste do pezinho normal e diante da principal causa de anemia no menor em questão, o único resultado do exame que não esperamos encontrar é o seguinte. O que é que essa questão está querendo dizer? Ela traz um lactente que tem um retardo no crescimento e no desenvolvimento neuropsicomotor, tá certo? Tem anemia, teve a interrupção do aleitamento materno exclusivo de forma precoce, foi adicionado leite de vaca, tá certo? Com cereais, a gente viu que cereais dificultam a absorção de que nutriente? Dificulta a absorção de ferro, tá certo? E não está fazendo uso de nenhum suplemento. Então, traz um lactente que com anemia e a questão está querendo dizer que essa anemia é ferropriva, tá certo? Então, resumindo, ela quer perguntar qual dessas alterações aqui laboratoriais descritas não é esperada na anemia ferropriva. Então vamos começar de baixo para cima. Baixa concentração de hemoglobina no retículo ósseo, sim, é esperado. Baixa hemoglobina no retículo ósseo na hemácia é justamente o conceito de anemia, certo? Aumento dos receptores séricos de transferrina. A gente viu que isso acontece na anemia ferropriva, inclusive é um exame muito fidedigno para a anemia ferropriva e ajuda a diferenciar da anemia doença crônica, que a gente vai ter esse valor de receptores séricos de transferrinas baixos. Zinco, protoporfirina eritrocitária livre é elevada, também isso é verdadeiro. Se não tem ferro para se ligar à protoporfirina para formar o grupo M, a protoporfirina vai ficar livre no sangue, de fato. Hemoglobina abaixo de 11, também é verdadeiro, porque essa é a definição de anemia para criança nessa faixa etária. E letra A, níveis aumentados de hepcidina. Não, quando a gente tem uma diminuição do estoque corporal de ferro, como a gente viu, a gente vai ter uma diminuição da hepcidina concomitante, porque a hepcidina atrapalha a absorção e a utilização de ferro. Então, se a gente tem pouco ferro, a resposta é cair a hepcidina para permitir que a gente absorva mais ferro e utilize mais ferro. Portanto, a resposta dessa questão foi níveis aumentados de hepcidina. Na anemia ferropriva, a gente espera níveis diminuídos de hepcidina. E aqui trouxe uma tabela para resumir o diagnóstico diferencial de algumas anemias, especialmente anemia ferropriva e anemia de doença crônica. Então vamos lá. O ferro sérico estará diminuído em ambas as anemias, anemia ferropriva e de doença crônica, enquanto que na talassemia e na anemia sideroblástica estarão normais ou aumentados. O TBIC, que é a capacidade total de ligação do ferro, está aumentado na anemia ferropriva e diminuído na anemia por doença crônica e normal na talassemia e anemia sideroblástica. Eu coloquei aqui talassemia e anemia sideroblástica porque todas elas são causas de anemia com VCM diminuída, tá certo? São causas de anemia microcítica. A ferritina na anemia ferropriva está diminuída, enquanto na anemia doença crônica normal ou aumentada, assim como na talassemia e anemia sideroblástica. O RDW, tá certo? Atenção aqui, RDW está aumentado na anemia
ferropriva, normal na anemia de doença crônica e na talassemia. Então, a RDW é muito útil para diferenciar a anemia ferropriva de talassemias. O ferro medular ele estará ausente apenas na anemia ferropriva. Por quê? Porque essas três condições aqui cursam com o aumento do ferro corporal. Tanto a anemia por doença crônica, talassemia, quanto a anemia sideroblástica terão um aumento no ferro corporal, ao contrário da anemia ferropriva. Lembrando que na anemia por doença crônica, apesar de termos muito ferro no organismo, o ferro sanguíneo ele é baixo, o ferro circulante é baixo, porque ele fica preso, tá certo, no sistema retículo endotelial por causa do aumento da hepcidina. E, trazendo aqui para vocês, a gente viu que se o VCM for menor do que 72, essa anemia dificilmente é por doença crônica. Então, VCM menor do que 72, a gente pensa em duas causas. Tem anemia microcística, anemia ferropriva e talassemia. E a gente vai diferenciar uma da outra através de quê? Através do RDW. RDW aumentado na anemia ferropriva e baixo na talassemia. Mais uma questão para a gente treinar aqui, dessa vez da CSPE 2010 R3 de Clínica Médica. Em relação aos exames laboratoriais para o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva e da anemia de doença crônica, podemos afirmar que ferritina e ferro sérico estão aumentados na anemia por doença crônica? Não, ferro sérico não. Só a ferritina. Lembra que o ferro sérico, o ferro circulante está diminuído nas duas anemias, de doença crônica e na ferropriva. B. A capacidade de fixação do ferro está diminuída na anemia ferropriva? Falso, está aumentada. O TBIC está aumentado na anemia por deficiência de ferro. Altos níveis séricos do receptor solúvel de transferrina é compatível com a anemia ferropriva? Verdadeiro. A gente viu que os altos níveis desse receptor da transferrina está aumentado na anemia ferropriva e diminuído na anemia por doença crônica. Letra D. A ferritina é sempre baixa na anemia de doença crônica? Não. Na anemia de doença crônica, a ferritina é sempre o quê? É sempre alta. E letra E, esplenomegalia nunca pode ser achado do exame físico atribuído à anemia ferropriva. Ora, eu não falei nada de esplenomegalia na anemia ferropriva, mas a esplenomegalia pode aparecer sim na anemia ferropriva em cerca de 15% dos casos. Mas nesse caso, gente, atenção, é uma esplenomegalia leve, discreta. Se a gente observar um aumento maciço do baço, um baço atingindo a cicatriz umbilical, a fossa ilíaca esquerda, a gente de forma alguma deve pensar em anemia ferropriva. A esplenomegalia da anemia ferropriva é uma esplenomegalia leve, e isso provavelmente decorre de um aumento na eritropoese extramedular, ou pelo menos uma tentativa do baço de suprir a falta de produção de hemácias da medula óssea. Então, letra E está falsa, e a resposta dessa questão é letra C de casa.